Olá pessoal, eu sou Jean Mendes da TV Estadão e hoje vamos falar sobre o que são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e a sua importância no atual cenário político no país. Pode parecer meio estranho para nós brasileiros que existam eleições no meio de um mandato presidencial, mas isso acontece nos Estados Unidos e funciona da seguinte forma. O mandato dos deputados dura apenas 2 anos e não existe uma limitação da quantidade de vezes que um deputado pode se reeleger. Essas midterms, como são conhecidas, têm um caráter plebiscitário para o governo de plantão. No vídeo de hoje vamos explicar como funciona esse modelo e como o presidente Joe Biden saiu da última eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, e tentar entender como isso impacta o seu governo e uma possível volta do ex-presidente Donald Trump em 2024 com as urnas fechadas e apurações em andamento por todo o país. Os Estados Unidos começaram a fazer um balanço dos resultados das eleições no meio de mandato. Elas podem antecipar os rumos dos partidos e do eleitorado americano para as próximas eleições presidenciais de 2024. As pesquisas apontam para uma vitória dos republicanos na Câmara dos Deputados, que está próxima de se confirmar. Até a finalização deste vídeo, o Partido Democrata do presidente Joe Biden havia perdido 9 cadeiras. Historicamente, o partido do presidente em exercício costuma perder bem mais lugares na Câmara. Já no Senado, a coisa é um pouco mais diferente. Cerca de 1/3 dos assentos do Senado está em disputa, porque os senadores cumprem um mandato de 6 anos. Com o resultado parcial das eleições, os assessores estavam comemorando uma noite melhor do que esperado. Biden chegou a fazer várias ligações para parabenizar os candidatos vitoriosos. Sem dúvida, ele saiu fortalecido dessa disputa, pois esperava uma derrota devastadora nas eleições do meio de mandato. O presidente americano Joe Biden qualificou nesta quarta-feira as eleições de meio de mandato de um bom dia para a democracia. A afirmação foi feita após uma votação sem problemas, apesar de anos de acusações de fraude eleitoral por parte de alguns republicanos, como o ex-presidente Donald Trump. Nossa democracia foi posta à prova nos últimos anos, mas com seus votos o povo americano falou e demonstrou mais uma vez que a democracia é o que nós somos e finalizou com um pedido para pôr um fim no que ele chamou de guerra política interminável. Mas afinal, os democratas poderiam perder o controle do Congresso? A resposta é sim. Segundo a historiadora presidencial Laura Smith, os americanos tendem a votar de forma mais dividida nas eleições de meio de mandato, como uma maneira de dar um tapa na cara do presidente de plantão. De acordo com a média de pesquisas 538, Biden é amplamente impopular e cerca de 54% dos americanos desaprovam o seu governo. Mas os democratas obtiveram um impulso inesperado de 2 acontecimentos: o fim da proteção nacional ao aborto nos Estados Unidos e a ascensão dos republicanos negacionistas de eleições em disputas cruciais. Mas afinal, o que poderia acontecer se os republicanos assumissem o controle do Congresso? Os republicanos têm sinalizado intenções de bater de frente à agenda de Biden e do Partido Democrata, caso conquistem alguma maioria. Mas afinal, o que poderia acontecer se os republicanos assumissem o controle do Congresso? Os republicanos têm sinalizado intenções de bater de frente à agenda de Biden e do Partido Democrata, caso conquistem alguma maioria. Eles têm, por exemplo, ameaçado retalhar os democratas em razão de investigações sobre o ataque do 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio dos Estados Unidos e por censurar congressistas republicanos controversos. Eles também ameaçam investigar alguns aspectos do governo de Biden e seu filho, Hunter Biden. Nas semanas recentes, o líder da minoria na Câmara, o republicano Kevin McCarthy, conversou com o Pushball News sobre os planos do Partido Republicano caso assuma o controle da casa. Ele afirmou que o partido usaria uma luta futura sobre o aumento do teto de endividamento como mobilização, para forçar o governo a cortar gastos. Ele também sugeriu que poderá haver limites sobre ajudas adicionais à Ucrânia. Para os eleitores, os temas mais importantes dessa campanha foram, em primeiro lugar, a economia, segundo, o aborto e, em terceiro lugar, a inflação, segundo pesquisa da Post ABC. Quem saiu realmente enfraquecido nas eleições foi Donald Trump, que nem candidato foi. Ele esperava por uma onda vermelha, cor dos republicanos, que não aconteceu. O empresário estava de olho em sua volta para a Casa Branca em 2024, mas depois dos resultados nas urnas, a avaliação é que ele sai enfraquecido das eleições. Trump atuou nas primárias e realizou comícios em todo o país. Em um Twitter, ele afirmou: "Embora de certa forma as eleições de ontem tenham sido um pouco decepcionantes na minha perspectiva pessoal,
foram uma grande vitória, afirmou Trump nesta quarta em sua rede social. Esse foi mais um Estadão Explica, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o que são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e como elas impactam o país. Se gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, comentar e principalmente se inscrever no nosso canal para ficar sempre bem informado de tudo. Eu sou Jean Mendes e até a próxima!